Vamos seguir agora com o noticiário. A gente vai falar sobre os desdobramentos, né, da tragédia que aconteceu no começo dessa semana, ontem mais especificamente em São Paulo, numa escola estadual em São Paulo, em que um adolescente de 13 anos matou a facadas uma professora de 71 anos, feriu outras 3 professoras e também um outro aluno, né? O Ministério Público de São Paulo pede a internação provisória e urgente avaliação psiquiátrica desse autor, né, desse ataque nessa escola de São Paulo. Foi enterrado hoje o corpo da professora de 71 anos, a professora Elizabeth Tenreiro, em São Paulo. Os professores que participaram, inclusive, dessa despedida estavam muito apreensivos com o retorno das aulas, né? O governo de São Paulo disse que essa escola vai ficar fechada por pelo menos uma semana. Os alunos também vão receber atendimento psicológico, assim como os professores e funcionários dessa escola também. A professora Elizabeth, ela foi morta ontem, quando ela fazia a chamada dos alunos nessa escola estadual, que fica na zona oeste de São Paulo, e ela foi atacada por esse adolescente de 13 anos, pelas costas. Ele também feriu outras 3 professoras e também um aluno. Essa é a foto da professora Elizabeth, que faleceu ontem aos 71 anos. A mãe, inclusive, de um aluno da escola, disse que alertou a direção sobre as brigas pesadas. E a mãe desse aluno disse que a escola estadual Tomazia Montoro foi informada em diversos momentos sobre essa crise, esses problemas de brigas que aconteciam dentro da escola, onde ontem aconteceu essa tragédia, essa facada, inclusive, que vitimou a professora, né? Ela disse que alertou a direção da escola várias vezes e pediu que a polícia fosse acionada para reforçar a segurança nessa escola de São Paulo. Eu quero ouvir muito o Carlos Graeb para fazer uma análise agora sobre esse caso, né, esse desdobramento que a gente está acompanhando desse caso, inclusive que hoje, lá no nosso site, a Vanessa Lipelt acabou de subir agora há pouco, inclusive, uma reportagem de que esses casos, infelizmente, ainda se repetem, né, outras professoras são vítimas de agressões e hoje, inclusive, adolescentes tentaram atacar a faca colegas numa escola do Rio de Janeiro também. Graeb, quero te ouvir sobre esse cenário, esse triste cenário que a gente tem visto, né, em várias escolas aqui no Brasil. Seu microfone, Graeb, por favor. Pronto. Agora sim. Desculpem. Foi divulgada recentemente, agora há pouco, uma pesquisa da Unicamp mostrando que teve 23 ataques desse tipo no Brasil nos últimos 20 anos. Sendo que desses 23, 8 foram desde o ano passado. Ou seja, 40% mais ou menos dos ataques aconteceram muito recentemente. E inclusive os mais mortíferos, né? Isso mostra que parece estar havendo uma aceleração nesse tipo de crime, né? Tivemos um ontem e hoje uma nova tentativa. Eu acho que tem um aspecto muito importante para discutir em relação a esses crimes. E a gente tem que olhar para o país que tem o mais longo e triste histórico a respeito desse tipo de ocorrência, que são os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, como eu disse ontem na nossa conversa, são mais de 700 casos desde os anos 90, com alguns hiper sangrentos, hiper terríveis, né? Então, o que é possível fazer para lidar com esse tipo de ocorrência? Fala-se muito em segurança, em segurança policial, né? Criar segurança ostensiva, fazer revista na porta das escolas. Inclusive, a nossa entrevistada de ontem foi uma das hipóteses que ela levantou possíveis, né? Enfim, fazer uma coisa um pouco mais forte na entrada das escolas para os alunos e tudo mais. O Brasil tem um problema de ronda escolar. A gente sabe que tem muito tráfico de drogas nas imediações das escolas. A gente sabe que tem muita violência ao redor e dentro das escolas praticada por jovens, né? A gente sabe que uma parte das agressões
inclusive de mortes de professores, acontece e poderia ser detida se tivesse uma presença policial mais constante, mais ostensiva, né? E isto é verdade. É verdade aqui e é verdade nos Estados Unidos também. De todos esses casos que aconteceram nos Estados Unidos, mais de 40% são casos ligados a tráfico de drogas, a violência entre gangues, a desentendimentos pontuais entre colegas e professores que acabam desaguando em violência, né? Tem uma dinâmica que precisa de um olhar mais específico de segurança pública e de policiamento. A gente precisa separar isso desses casos, como o que aconteceu ontem, né? Esses casos de ontem, eles estão ligados ao perfil de quem perpetra o crime. Na verdade, não existe um perfil desenhado para esses perpetradores, né, para esses criminosos. Às vezes são mais jovens, às vezes são mais velhos, né? Não são nem brancos, nem negros, nem asiáticos, enfim, tem homem e tem mulher. Não dá para dizer que tem um tipo específico de pessoa. O que dá para identificar é um tipo de comportamento. Isso já foi feito há tempos nos Estados Unidos, por universidades, pelo FBI, que já se debruçou sobre o assunto, né? Pelo governo, diversas instâncias do governo, tem um tipo de comportamento que permite prever que vai acontecer uma tragédia desse tipo. Então, quais são as recomendações? É preciso treinar professores e ter psicólogos dentro das escolas ou próximos a elas que estejam treinados para identificar esse tipo de comportamento. É preciso criar canais para denúncias sobre alunos que estejam exibindo algum tipo de comportamento que pode sugerir uma explosão como essa, né? E é preciso abordar os alunos, uma vez que você identifica esse comportamento que está mapeado já. Está mapeado por psicólogos, está mapeado por institutos, né? Esse caso de ontem é um exemplo perfeito daquilo que não poderia acontecer. Avisaram a polícia, avisaram a escola, marcaram consultas da mãe com psicólogo, com psiquiatra, a mãe não levou o menino. Ou seja, tinha um monte de indícios que foram até detectados e nem polícia, nem escola, nem os pais fizeram nada que pudesse deter o resultado, né? Então é importante dizer isso. A gente não está em território virgem. A gente está em um território que já vem sendo estudado nos Estados Unidos há décadas e tem conhecimento que se mostrou efetivo. Não para impedir todos os episódios, porque às vezes passa debaixo do radar mesmo, mas para evitar muitos deles. É possível reduzir o número, se não evitar 100% das ocorrências. E os Estados Unidos estão nessa briga. E essas três coisas que eu falei, né, treinar, criar canais e agir em cima dos sinais, já tem revelado resultados, sim, concretos nos Estados Unidos. Então, eu acho que tem um jeito de conduzir essa discussão que é racional e que não é só vamos botar policial dentro e fora, porque para esses casos, necessariamente, não é esse o remédio que vai surtir efeito.